Já imaginou criar um plugin para inserir parâmetros de forma automática, extrair parâmetros ou até substituir valores de parâmetros entre as suas famílias do Revit? É o que você vai aprender na aula de hoje. Eu vou te ensinar do zero a criar um plugin em Python para o Revit para copiar e colar valores de parâmetros em famílias. Com isso, você vai aprender a manipular valores de parâmetros em famílias, um dos primeiros conhecimentos que você deve ter quando você for criar o seu plugin para o Revit. E além disso, vai ter vários conteúdos aqui, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre PyRevit. Opa, aqui é o Felipe e o meu objetivo aqui com esse canal, especificamente com esse vídeo, é te ensinar a automatizar seus processos do Revit, seja utilizando o Dynamo, o PyRevit ou inteligência artificial. E no vídeo de hoje, dando continuidade à nossa super série de vídeos que eu tô te ensinando do zero a criar plugins com o PyRevit, hoje eu vou te ensinar a manipular valores de parâmetros utilizando aqui a API do Revit com o Python. Então a gente vai criar esse plugin de transferir valores de parâmetros, mas ele é só uma ideia. Você pode usar todo o conteúdo aqui dessa aula para criar o plugin que você quiser que envolva manipulação de parâmetros. Se você tropeçou, caiu aqui nesse vídeo e ainda não assistiu aos vídeos iniciais dessa série, volta aqui, eu vou até deixar de recomendação aqui para ti, dá uma olhada aqui na descrição, na playlist completa de PyRevit que eu tô preparando aqui no YouTube para vocês. É muito importante vocês estarem na mesma página que eu, tá? Eu ensino lá como instalar o template, como que isso funciona, tá? Principalmente para você que já tem um domínio do Dynamo, já consegue criar umas rotinas do Dynamo e tá querendo partir para essa parte mais profissional de código para você conseguir alavancar ainda mais as suas soluções, tá? Então volta lá se você não assistiu os primeiros vídeos da série para você entender como que a gente estrutura isso aqui dentro do PyRevit. Se você já entendeu isso, tá na mesma página que eu, bora lá pro conteúdo. E só antes da gente partir pro conteúdo, já deixa aqui aquele teu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo dessa série de vídeos inovadores aqui, incríveis que eu tô oferecendo para vocês gratuitamente, tá? Se você curtir e se inscrever aqui no canal, o YouTube vai entender duas coisas, tá? Ele vai entender que esse vídeo é relevante, então ele vai compartilhar esse vídeo para mais pessoas e ele vai entender também que essa solução é interessante, que esse tipo de vídeo é interessante para você. Então ele vai te recomendar mais, você não vai perder os próximos vídeos aí da nossa série, tá? Então deixa o like aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque isso vai ajudar as pessoas e isso vai te ajudar também. Bom, então tá. Como eu te mostrei aqui no começo desse vídeo, a gente vai criar esse plugin juntos aqui, que ele é uma forma que eu trouxe para encapsular todo esse conhecimento que eu vou dar para vocês hoje em formato de solução, tá? Mas, como eu disse, você pode usar para o que você bem entender, tá? Eu vou te ensinar aqui como obter valor de parâmetro, como que funciona o parâmetro no PyRevit, como faz para você criar formulários também, que é muito importante e é bem diferente do Dynamo, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, como é que funciona essa brincadeira aqui, tá? Eu tô com essa minha parede aqui, por exemplo, e eu tenho aqui um valor de... Vamos botar um valor de comentário aqui, vamos botar testando. Vou colocar esse valor de comentário e aí por algum motivo, seja porque eu baixei essa família de algum lugar ou eu me confundi na hora de colocar um parâmetro, eu preciso transferir esse parâmetro de comentários para a marca. Como que eu faço isso, tá? A gente vai aqui nesse meu plugin aqui que eu criei, vou ensinar para vocês. Eu clico aqui nele e ele vai aparecer para mim esse formulário do PyRevit, ó. Opa, peraí que eu cliquei errado aqui, ele já saiu. Pera aí, gente, vamos lá, vamos voltar. Ele vai aparecer o formulário do PyRevit, que eu vou te ensinar como que funciona e como você faz para criar, tá? Mas aqui ele pergunta para mim se é uma família, esse parâmetro que eu quero manipular, ele é de tipo ou instância. Nesse meu caso aqui, vai ser uma família de instância. Então eu clico em instância, ele passa para o próximo formulário automaticamente, isso tudo a gente vai configurar ali no código, tá? E aí aqui a gente coloca a categoria que a gente está analisando. Então no meu caso aqui eu vou botar categorias aqui de paredes, ó. Show de bola. Botei aqui categoria de parede. Agora eu digo o nome do parâmetro de origem. Então, ó, ele vai sair, esse valor ele vai sair de comentários. É bem importante você colocar exatamente o nome desse parâmetro, tá? Independente da língua que você está trabalhando, pode ser que você esteja em inglês e esteja como comments, né? Mas no meu caso aqui, como eu estou em português, vai ser comentários. Então eu boto aqui comentários e ele vai para o parâmetro de marca,
tá? Então é isso que eu vou fazer. Quando eu dou aqui o OK, ele vai lá e processa essa informação. Então olha só que legal, ele pegou essa parede aqui e transferiu o parâmetro de comentário para o parâmetro de marca, tá? Pode ser que essa solução não seja o que você esteja buscando, mas fica nessa aula porque eu vou te ensinar o bastidor por trás disso, que daí você vai usar para, independente da solução que você quiser, pode ser que você tenha que manipular parâmetro, criar formulário, isso tudo eu vou abordar aqui dentro dessa aula, tá? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso VS Code, tá? Esse código aqui que eu tô mostrando para vocês, ao final da aula também ele vai estar disponível para vocês baixarem lá nos materiais, tá? E inclusive, gente, eu tô preparando aqui um material completo para vocês. Cara, isso aqui tá ficando muito legal. Tá ficando como se fosse uma documentação com todo esse passo a passo, tá? Então eu tenho aqui visão geral, instalação do template, né? Como que a gente faz para instalar o template? A gente faz o download do PyRevit, adiciona o template, como funciona a questão das pastas. Isso tudo tá bem documentado no link que tá aqui na descrição, tá? Você vai clicar nesse link, vai preencher ali o formulário e você vai ter acesso a essa página aqui, tá? Então, como faz para configurar o VS Code? E aí as aulas práticas também a gente tem um pequeno resumo aqui de todas as aulas. A minha ideia é postar esse resumo para vocês conseguirem estudar depois, tá? E aí depois, se você tiver interesse, a gente vai ter um curso completo de criação de plugins com o PyRevit, tá? Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas em setembro de 2025 a gente vai lançar esse curso. Se você está vendo esse vídeo depois desse período, muito provavelmente o link da inscrição vai estar no comentário fixado, tá? Aí você acessa esse link e verifica se ele está com vagas disponíveis, tá? Por que eu digo isso? Porque essa primeira turma, eu não sei se vai ser a primeira e também a segunda, mas a primeira turma a gente vai fazer com vagas limitadas, justamente para eu dar uma atenção e a gente fazer como se fosse uma mentoria, tá? Então, a gente vai ter aqui uma lista de espera. Se você quiser já garantir a sua vaga, já clica aqui para você entrar na sua lista de espera. Então tá, eu tô aqui com o meu projeto do VS Code aberto. E aí, gente, antes de mostrar o código aqui para vocês, eu vou mostrar a rotina do Dynamo, como que ela funcionaria. Porque daí a gente faz um link aqui, fica mais fácil, né? Principalmente para você que já tem ali um domínio de Dynamo, tá? Então, ó, como que funciona esse fluxo basicamente, né? A gente vai obter um valor de parâmetro, então a gente coloca aqui o nome do parâmetro, e a gente vai inserir esse parâmetro, esse valor de parâmetro, em um outro parâmetro que é o nosso parâmetro de destino, tá? E aí nesse caso eu faço um if aqui, ó, por exemplo, se a pessoa marcar como tipo, ele vai processar os tipos. Então ele processaria essa parte aqui do meu script. Agora, se for instância, ele processaria essa parte aqui do meu script, tá? Claro que aqui no Dynamo fica um pouco diferente do código, tá? Mas a lógica seria essa, tá? Então vamos supor que a pessoa colocou como instância, né? Colocou como false aqui. Então ele processaria as paredes instância e aí ele obteria, né, o nome do parâmetro de origem, que é uma entrada que a pessoa coloca, assim como eu te mostrei aqui que a gente construiu do PyRevit, né? Então eu coloco aqui o nome do parâmetro de origem, coloco o nome do parâmetro de destino e ele faz essa transferência de valores, tá bom? Então é isso que a gente vai construir aqui dentro do nosso código, tá? Eu tô aqui com o meu código main aqui já escrito, aqui tudo certinho, com o try except, com a transação, tudo certinho, perfeito aqui para a gente operar. E a gente vai trabalhar aqui no nosso código principal, né? Então tá, partindo por ordem de execução, né? Quando a gente vai executar aqui esse nosso plugin, a primeira coisa que acontece quando a gente clica, né? É ele perguntar se é um parâmetro de tipo em instância, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer vai ser isso. Então vamos lá. Então eu vou botar um comentário aqui. Formulário para verificar se é tipo ou instância, né? Beleza. Não vou colocar nada por enquanto, vou só colocar as etapas aqui pra gente ver até onde a gente vai aqui nesse conteúdo, tá? Beleza, eu coloquei aqui, por exemplo, instância, beleza. Aí ele puxa esse formulário aqui de selecionar categoria. E aí eu vou aqui selecionar a categoria, por exemplo, sei lá, vamos botar mobiliário, tá? Então vamos colocar isso que é uma tarefinha que a gente tem que fazer também. Então, formulário para selecionar categoria. Show de bola. Vamos voltar lá pro nosso Revit. Ok, coloquei confirmar. E aí aqui eu boto o nome do parâmetro de origem. Então, de novo, né? A gente vai ter um formulário para digitar, né, o parâmetro de origem. E um formulário
para digitar o parâmetro de destino. Então, nesse caso aqui, a gente vai nomear isso aqui como target, que é uma pronúncia em inglês ali, e esse de origem vai ser o source, tá? É um termo aqui mais de programação, o source e o target, tá bom? Então tá, olha só quantos formulários que a gente tem, né? Se você fosse fazer isso aqui, por exemplo, no C Sharp, com um plugin, você já teria uma dificuldade a mais, porque você teria que construir esse formulário do zero, tá? Mas aqui no PyRevit a gente vai usar aqui alguns formulários já prontos do PyRevit, e esse formulário aqui de categoria eu vou te dar de presente, tá? Vai ter lá no nosso repositório, que você vai poder baixar aqui no link da descrição. Vai ter essa biblioteca aqui que vai ter alguns formulários para você usar, e um deles é esse formulário de selecionar categoria, que no caso o PyRevit não forneceu, mas eu criei esse formulário e tá tudo certo, tá? E aí você pode usar ele aqui também. Beleza? Então tá. Bom, aí a gente finaliza, né, a questão dos formulários, né? Quando eu coloco aqui, tal, ele vai processar o meu script. Show de bola. Então tá. Para a gente não criar o formulário nesse momento, vamos deixar o formulário para criar depois. Geralmente eu deixo o formulário para criar depois, porque senão toda vez que eu vou executar o meu script para testar alguma coisa, ele vai ficar me perguntando o formulário e aí é um saco, você tem que ficar clicando em mil coisas lá. Eu sempre gosto de botar uma instância aqui definida, pré-definida, e depois a gente vai com o formulário, tá? Estratégia de desenvolvimento mesmo. Então, ó, primeiro aqui, né? O formulário vai verificar se é tipo instância, então vamos botar uma variável que é isType or isType instance, né? E aí, nesse caso, vai ser o nosso formulário bonitão, né? Mas eu vou botar aqui como tipo, vamos supor que... Não, vamos botar instância, né? Vamos supor que a pessoa foi lá e selecionou como instância. Show de bola. A category, vai ser um formulário de seleção de categoria, que eu já vou te mostrar. Mas, por enquanto, vamos definir uma built-in category aqui, sendo as nossas paredes, né? OST walls. Show. Geralmente aqui na programação aqui do script a gente usa a nossa built-in category, tá? Que é o que a API do Revit aceita por padrão, tá bom? E até bom porque a gente não fica dependente da linguagem que tá usando, né? Se a gente for aqui pro Dynamo, por exemplo, ó, ele já ficaria dependente, né? Geralmente ele faz essa tradução automática, mas se a gente colocar isso aqui como um texto já não funcionaria, né? Então tá. Formulário para digitar o nome do parâmetro de origem. Então eu vou botar aqui, ó, o source param name vai ser igual ao nome do parâmetro de origem, que nesse meu caso aqui foi comentários, né? Mas a gente vai colocar um formulário para a pessoa colocar também. E o nosso target parameter name vai ser aqui o nosso parâmetro de destino, né? Que vai ser marca. Show de bola. Então tá, coloquei aqui. E aí agora o que a gente precisa fazer, tá? Eu preciso obter meus elementos, porque pensa só, né? Eu tenho aqui na minha rotina, ó, esses dois fluxos aqui, a gente obtém elementos, para daí a gente obter o parâmetro do elemento, depois inserir um valor de parâmetro. Então, o pré-requisito aqui que a gente precisa ter são os nossos elementos. Então, vamos voltar lá. Vamos botar aqui, ó, obter os elementos. E aí, para a gente obter esse elemento, eu vou fazer uma busca por coleção, um collector, que é uma propriedade, que é, gente, uma classe que a gente tem aqui na API do Revit, ó. Então, eu vou aqui, ó, filter element collector class, e aí a gente vai ter aqui a nossa classe do filter element collector, a gente tem o constructor, e ele basicamente vai coletar elementos pra gente, tá? Então, voltando lá, eu vou ter aqui o meu filter element collector, eu boto o doc, que é onde ele está coletando, e aí eu vou dizer aqui off category, e aí no caso vai ser a minha categoria que eu estou definindo, né? Show de bola. Para eu obter os meus elementos, eu vou continuar aqui dizendo assim, ó, where element is element type, two elements. Ou tem outra propriedade aqui, outro método que é where element is not element type. Mas acontece que nesse caso ele fica travado, né? Então eu não consigo criar uma variável dependente de se é tipo ou instância, né? Ele sempre vai ficar travado. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir esse collector aqui só até a categoria. E aí agora a gente vai fazer uma condição if para obter o nosso elemento. Então como que vai ser essa condição if? Eu vou verificar o valor dessa variável aqui, ó, isType instance, tá? E aí, dependendo do valor que essa variável vai me retornar, eu vou fazer uma busca por tipo ou uma busca por instância, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. If isType instance for igual a tipo,
Então, os meus elementos, eu vou pegar o meu collector e eu vou fazer where element is element type two elements. Maravilha. Two elements. Beleza. Agora, se for, por exemplo, instância, vou botar um elif. Eu posso botar um else aqui, tipo assim, se não for tipo, vai ser instância. Mas se a pessoa, por exemplo, der um exit no formulário, clicou, fechou o formulário, para ele não dar nenhum bug ou retornar algo que a gente não quer, tá? Então, eu vou botar um elif aqui, type instance é igual a instância. É sempre bom você prever esse tipo de situação, tá? Isso pode acontecer. Elements é igual ao collector, ponto, where element is not element type, two elements. Aí, nesse caso, a gente vai pegar as nossas famílias de instância, tá? Agora, se for else, ou seja, a pessoa não selecionou nada, a gente vai entrar com o formulário do PyRevit, que é esse aqui, ó, forms.alert. Ele vai dar um alerta, ó, tipo ou instância não definido. Tá? Esse é um formulário que ele aparece como um aviso na tela da pessoa, tá? É bem legal você usar esse formulário aqui do PyRevit, tá? Na verdade é mais um aviso, né? Uma mensagem. E eu posso botar aqui exit script igual a true, para ele encerrar o meu script e não fazer mais nada ali embaixo, tá? Então, tipo assim, cara, se você não definiu se é tipo instância, não tem mais como fazer nada, né? Então, ele é uma obrigação que a pessoa tem que ter, né? Beleza, né? Vamos dar um print aqui, ó, só pra gente conseguir visualizar lá no Revit esses nossos elementos, né? Então tá, salvei aqui o meu script, vou voltar lá no nosso Revit, e aí eu vou botar aqui transferir parâmetros. Show de bola. E ele vai me dar uma janela dos meus elementos, ó. Então olha só que legal, ó. Ele listou aqui pra mim todas as minhas paredes, ó. Isso aqui é um objeto parede, tá? Ele não aparece com um ID nem nada aqui, mas eu posso puxar, posso ver esse ID, posso ver o nome, posso ver o que eu quiser quando eu for debugar aqui o meu código, ó. Então olha só que legal. Pô, maravilha, né? Então tá. Agora, tenho aqui os meus elementos. Agora a gente vai fazer o processo de inserir os parâmetros. E cara, se tu chegou até aqui, eu já te dei muito ouro aqui nesse vídeo, e tu não deu a curtida ainda, aproveita esse momento e deixa aqui o teu like no seu vídeo. Se não fosse muito importante, eu não insistiria tanto, tá? Então é muito importante pro crescimento do canal e é muito importante pra ti também, pra você conseguir, pra esse conteúdo ser entregue pra ti, tá? Então deixa aqui o teu like. Eu tô vendo que algumas pessoas estão assistindo, estão vendo até o final e não estão curtindo. Pô, não custa nada, então é só clicar aqui em curtir que eu agradeço bastante, porque essa dica aqui já foi ouro, tá? Se você chegou até aqui e já achou essa dica ouro, já comenta aqui também, se você quiser comentar, dizendo que você gostou da dica do Collector, você não sabia, porque daí eu vou entendendo mais ou menos como que vocês estão em relação ao conteúdo, tá bom? Então tá. Bom, agora a gente vai inserir os parâmetros, né? Então, como a gente tem elementos, a gente vai ter que fazer um for loop, né? Então a gente vai em for element in elements, então a gente vai fazer esse for loop, e aí eu vou obter o meu valor de origem, né? Obter o valor de origem. Porque pensa lá, eu tô com a minha rotina do Dynamo aqui, ó. Eu tenho aqui os meus elementos, então a gente está nessa etapa aqui, ó. A gente obteve nossos elementos e aí agora a gente vai obter o nosso valor de origem, tá bom? Então tá. Como que eu faço para obter o meu valor de origem aqui na API do Revit, tá? A gente vai definir uma variável, que é o nosso source parameter value. E aí eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar o meu elemento, ponto, e vou dar um get parameter, tá? Para eu usar esse get parameter, ele tem que ser obrigatoriamente um parâmetro nativo, tá? Então você tem que colocar aqui um parâmetro nativo. Como a gente está pegando esse parâmetro de um texto que a pessoa coloca, não é muito legal você fazer com parâmetro nativo, tá? Então você vai fazer com um parâmetro genérico, que é o método lookupParameter. E aqui você vai botar o nome do parâmetro. Então, nesse caso, vai ser o source parameter name, tá bom? E ele vai me retornar aqui o parâmetro, tá? Qual que é a grande diferença da API aqui do Revit para o Dynamo? Quando a gente usa esse nó aqui, ó, ele vai me dar o valor diretamente. Então, ele vai pegar o meu comentário e vai obter o valor lá do comentário, aqui nesse nó. Tá? Quando eu uso aqui a API, ele não me dá o valor do parâmetro, ele me dá o objeto parâmetro. Que esse objeto parâmetro, ele está dentro dessa classe aqui, ó, parameter class, tá? E aí aqui dentro do parameter class eu tenho alguns métodos para eu trabalhar com esse parâmetro. Então eu posso obter esse parâmetro como um double, como um valor ali com decimal, como um valor inteiro, como uma string,
Nesse caso aqui eu também posso inserir um valor de parâmetro nesse objeto parâmetro, tá? Então é o que a gente vai usar para depois inserir o valor de parâmetro, tá? Mas como é que eu vou saber qual que é o tipo de dado que esse parâmetro carrega, né? Então, por exemplo, a pessoa foi lá e escolheu um parâmetro de comentários e aí nesse parâmetro de comentários ele é uma string, né? Como que eu sei se aquele parâmetro que a pessoa escolheu é do tipo texto, é do tipo número, para eu obter esse valor de parâmetro? Vamos dar uma olhada lá no nosso elemento aqui, ó, e vamos clicar aqui no nosso have to lookup, tá? Para a gente dar um snoop aqui e entender o que está acontecendo. Bom, com essa nossa ferramenta do have to lookup, não sei se você conhece, eu falei um pouco sobre essa ferramenta lá no começo aqui do nosso treinamento, mas ele é um plugin que a gente pode inspecionar algumas coisas dos elementos. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na minha parede e for aqui em Parameters, eu vou ter aqui todos os meus parâmetros dessa parede. E aí eu posso pesquisar aqui, por exemplo, por comentários, e eu vou ter todas as propriedades, os métodos que estão relacionados a esse parâmetro aqui, tá? E aí, se eu for ver aqui, ó, quando eu pego esse parâmetro comentário e vejo as double, ele dá 0. Por quê? Porque o comentário, ele é um parâmetro de tipo texto, né? E como que eu vejo qual que é o tipo do parâmetro ali, né? Você pode olhar essa propriedade aqui, ó, que é o storage type, tá? Que ele vai me dizer qual que é o tipo de dado que aquele parâmetro carrega. Então, nesse caso aqui do parâmetro de comentários, ele carrega um parâmetro do tipo string. Então, se a gente pode usar essa propriedade, né? Se a propriedade for string, a gente vai usar as string. Se for como double, a gente vai usar as double, tá? Então, a gente vai criar uma função para isso, porque pode ser que você use futuramente também, tá? Então, eu vou aqui em cima, ó, eu vou criar uma função para obter o valor do parâmetro. Então, ó, def get param value. E aí, no caso, a minha entrada aqui vai ser o nosso parâmetro, né? E, basicamente, essa minha função aqui, ela vai obter, né? Obtém a propriedade correta do tipo de dado do parâmetro, tá bom? E aí, gente, primeira coisa que a gente faz aqui é obter o storage type, para a gente pegar ali o tipo do parâmetro que ele está carregando, né? Então, nesse caso, a gente vai entrar com o storage type é igual ao parâmetro.storageType, que é uma propriedade que ele tem, tá? Se você for lá na classe dos parâmetros, ele vai ter essa propriedade aqui, storageType, tá bom? Então tá aqui a nossa propriedade. Show. E aí, se ele tiver essa propriedade aqui, beleza, a gente vai seguir. Agora a gente tem que prever. Bom, se a pessoa entrar com um parâmetro que não existe, ele vai dar pau, não vai funcionar. Então a gente tem que tentar aqui colocar um try except. Então try parâmetro aqui obtém o storage type e except a gente retorna como none. Então eu quero que ele retorne como nulo aqui para ele não obter aqui esse storage type, tá bom? Então tá. Aí agora a gente vai fazer aquela série de verificações. Então vamos supor que ele continuou, então ele obteve aqui. E quando a gente bota esse return aqui, ó, ele vai encerrar a minha função, tá? Então ele não executa o que está embaixo. Então, se ele executou é porque está tudo certo, então a gente pode seguir, tá? Então, ó, if storage type é igual a... E aí, nesse caso, a API do Revit, ela tem uma enumeration aqui, ó, que é o storage type enumeration, que a gente usa para definir essa propriedade aqui, tá? A gente vai botar aqui, ó, storage type, ponto. E aí, vamos começar por double, ó. Se for double, então retorna para mim um parâmetro as double, tá bom? Agora, se o storage type for igual a storage type ponto element ID, aí são uma série de verificações que a gente faz, tá? Eu vou copiar aqui a minha função aqui que eu já fiz, para não ficar tão repetitivo assim, tá? Então, ó, faço aqui a verificação do element ID, do inteiro e tal, e no final a gente retorna como uma string passando por todas essas verificações. Tá bom? Então, eu vou usar essa função aqui para obter o meu valor de parâmetro. Então, vou colocar o meu parâmetro dentro dessa função, tá bom? Então, tá. Tenho aqui o meu parâmetro de origem, show de bola. Eu estou olhando aqui para o lado, gente, é porque eu estou seguindo o meu código que eu já desenvolvi, justamente para a gente estar andando no mesma linha, tá? Porque eu vou subir lá para vocês
no GitHub, lá que vocês vão ter acesso aqui nesse link, eu vou subir para vocês o código completo. E aí, para eu seguir exatamente esse código, eu tô dando essa olhadinha aqui para a gente ter uma continuidade, tá? Então tá, agora que a gente tem o nosso parâmetro de origem, a gente vai obter o nosso parâmetro de destino, né? Obter o parâmetro de destino. Então nesse caso, vamos seguir na mesma nomenclatura, né? A gente vai ter o target parameter velo, que na verdade aqui a gente não vai obter o velo, né? Porque não me interessa o valor do parâmetro de destino. Eu simplesmente vou pegar o valor do parâmetro de origem e colocar nesse parâmetro de destino. Então o que me importa no parâmetro de destino é o próprio parâmetro, é o objeto parâmetro para eu usar a minha função set, tá bom? Então, ó, target parameter vai ser o nosso element.lookupParameter e aí nesse caso a gente vai colocar a target parameter name. Tá bom? Então tá, obtive aqui o parâmetro. Agora a gente vai fazer um try except para a gente conseguir inserir esse valor de parâmetro. Então vamos lá. Target parameter. Então a gente pega o nosso parâmetro e insere um valor. Qual que é esse valor? É o nosso valor do source, que é o valor que a gente estava buscando, né? Se não der certo, aí você só continua, porque nesse caso, o que ele vai fazer, né? Ele vai tentar inserir um, se não der certo, ele vai pular para o próximo. Se você botar break aqui, por exemplo, ele vai interromper a operação, tá bom? Geralmente isso aqui é quando o seu valor de parâmetro é none. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma parede que não tem nada em comentários, ele não vai fazer nada, tá bom? Se você quiser que ele coloque alguma coisa, aí você define aqui, você trata essa exceção como você quiser, tá bom? Então tá, tenho aqui o meu set, tal, beleza. Vamos testar para ver se deu certo, sem o formulário ainda, e aí a gente encerra fazendo o nosso formulário. Vamos salvar aqui nosso script. Então eu vou botar aqui, ó, nessa parede aqui, vamos botar testando 1, 2, 3, tá? E aí, acessando aqui a nossa extensão, que pode ser a sua também, né? Você pode estar fazendo junto aí comigo e já colocando na nossa extensão, ou pode ser que você tenha baixado aqui no meu repositório. Então vamos acessar ela aqui, cliquei aqui. E aí ele não fez nada, né? Porque a gente não definiu os formulários ainda, mas ele colocou aqui para mim exatamente aqui os parâmetros, né? Maravilha. Então tá. Agora que essa solução tá funcionando, agora sim a gente vai para a parte de refinamento e a gente cria os nossos formulários, tá bom? Vamos lá para o nosso VS Code. E aí aqui vamos começar com o formulário de isType Instance, tá? Bom, o isType Instance, o target parameter e o source parameter, a gente vai usar o formulário nativo do PyRevit, tá? Como que a gente usa esse formulário e como que a gente aprende a usar esses formulários? Você vai aqui no seu Google e você pesquisa aqui por PyRevit Input, tá bom? Você vai pesquisar aqui, você vai acessar esse site aqui, Effective Input do PyRevit. Acessando esse site, ele vai te dar uma documentação dos tipos de formulário que ele tem, tá? Então, nesse caso, a gente vai usar esse Command Switch Window aqui para a gente colocar aqui essas opções, mas você pode usar a infinidade de opções que ele tem aqui, é muito legal, porque ele já traz isso tudo pronto, tá? Então é muito mais fácil de você criar usando aqui esses formulários prontos, tá? A gente vai usar aqui esse primeiro aqui, tá? Que é bem bonitinho, por sinal, que é esse Forms Command Switch Window, então eu vou copiar esse código aqui, tá? Vou levar lá pro meu código e vou botar aqui, ó, pronto. Só dar um espacinho aqui um tab para ele ficar no mesmo... Beleza. Aqui a gente vai configurar as opções. Ó. Ele colocou como Option 1, Option 2, Option 3, Option 4. Mas a gente não quer isso, né? A gente quer tipo e a gente quer instância, né? E aqui na mensagem a gente vai botar selecione se for tipo ou instância. Show. Aí você bota aí conforme você quiser, tá bom? A questão do parâmetro do parâmetro de comentários, aqui no caso o source parameter e o target parameter, a gente vai usar esse formulário aqui, ó, de texto, tá? Então vou baixar. Tá aqui, ó. A gente vai usar esse formulário aqui de texto, tá? Que é bem legal também. Então é esse aqui, ó, que é o forms ask for string, tá? Esse é bem fácil de fazer aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó, forms.ask. Aí ele pode ask for color, ask for date, ask for on item, ask for number slider, mas a gente vai botar aqui no caso ask for string, tá? E ele vai aparecer aqui uma série de configurações que você pode fazer, tá? Então nesse caso aqui, por exemplo, ó, ele vai te mostrar, ó, bom, não tá tão claro assim, mas aqui na documentação é mais claro, ó.
Nesse caso aqui, ó, por exemplo, onde está aqui Enter New Tag Name é esse nomezinho aqui que é o prompt. Então, no caso do prompt, a gente vai botar o prompt assim, ó, prompt é igual a... Então, vamos colocar aqui, ó, defina o nome do parâmetro de origem, né? Então, beleza. Colocamos aqui dessa forma, tá? E também a gente pode definir o título. Então, a gente pode botar o título aqui dessa caixinha, tá? E o título aí você pode botar aqui, por exemplo, o título, que você pode puxar do título lá do meu parâmetro, ó, que tá aqui configurado, ó, no meu plugin, perdão, que está aqui em cima no meu template, ó. Então, posso puxar essa variável aqui, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa para o source parameter, para o target parameter, perdão. Então, a gente vai botar aqui e define o parâmetro de destino. Fechou, beleza. E ele vai me retornar aqui o que o usuário selecionar, tá? O que ele escrever aqui nesse caso. A gente pode até botar, por exemplo, um valor padrão, mas nesse caso eu acredito que não seja tão interessante assim. Vamos deixar como vazio, tá? Que nesse caso aqui tá como some tag. Então tá. Agora, para a gente usar aqui o parâmetro de categoria, você vai usar essa função aqui, ó, que é o select category. E aí você vai botar a propriedade selected item, tá? É um formulário que eu mesmo criei e você vai importar ele aqui em cima, ó. Você vai digitar isso aqui, ó. From giveforms.wforms import, que é GUI, né, de grid, import select category, tá? E aí a gente vai usar essa função aqui que já vai vir o formulário pronto, tá? Quando eu for colocar aqui em salvar, vou aqui no meu plugin, coloco para rodar. Aí ele vai aparecer esse formulário na ordem que eu coloquei ali no meu script, tá? Como eu coloquei esse de tipo instância primeiro, ele aparece esse aqui primeiro. Então, no caso aqui, vamos selecionar a instância. Ele deu um errinho aqui. Ah, tá. É porque esse meu formulário aqui, ele precisa colocar o documento, tá? O document. Fechou. Salvei. Vamos voltar lá, transferir parâmetros. E aí aqui eu vou colocar, por exemplo, instância. E aí aqui eu defino a categoria que eu quero. Por exemplo, paredes. Confirmar, né? Deu um errinho aqui também. Selected item. Eu acho que não é essa propriedade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. A propriedade não é selected item, é selected value, tá? Que você vai botar. Então tá, vamos voltar lá de novo. Viu como é chato você debugar aqui, rodar o script com o formulário? Porque você tem que ficar configurando tudo toda vez. Então por isso que eu deixo para o final. Instância, fechou. Aqui vamos botar paredes, confirmar. E aí agora sim, ó, defino o parâmetro de origem, por exemplo, comentários, ok. Defino o parâmetro de destino, que nesse caso aqui vamos botar, por exemplo, o marca, como a gente já estava fazendo, né? Fechou. Agora ele faz ali pra gente, ó. Olha só que massa, né? Lógico, né? Você não pode chegar e colocar um parâmetro de texto num parâmetro de valor que o Revit não vai deixar, né? Ele vai dar erro, não vai funcionar, tá? Sempre parâmetro de texto com parâmetro de texto, parâmetro de número com parâmetro de número, tá bom? Então tá. Basicamente aqui nesse nosso código seria isso, né? Então a gente obteve aqui o nosso formulário de selecionar tipo instância, categoria, colocamos ali o formulário do nome dos parâmetros e aí a gente fez a inserção daqueles nossos parâmetros. Então você vai usar muito, tá? Esse lookup parameter aqui, você vai usar muito esse set aqui para fazer essa manipulação dos parâmetros. Bom, tudo que eu falei aqui pode ser que você não tenha compreendido 100%, pode ser que eu tenha pulado algumas etapas, mas é porque toda essa parte de conteúdo de Python, de como funciona a API do Revit, como criar os formulários, né? Como eu fiz aqui para criar o formulário, isso tudo eu vou ensinar com mais detalhes no meu curso que em breve será lançado, ou se você já estiver assistindo depois de setembro de 2025, ele já vai estar lançado, então dá uma olhada aqui no primeiro comentário fixado para você garantir esse curso e você aprender a criar os seus plugins com Python. Você que já tem um conhecimento de Dynamo, quer evoluir mais, quer partir para a área da programação, você pode utilizar aqui esse recurso do PyRevit, que é incrível, é muito legal, a gente consegue criar aplicações muito fantásticas. Se você quiser já garantir a sua vaga, inclusive, né, para essa primeira turma, já clica aqui no link da descrição aqui do vídeo também, que eu coloquei um formulário de pré-inscrição para você garantir uma pré-inscrição desse conteúdo, tá? Não esquece de deixar o like, como eu já falei, deixa aqui o like desse vídeo se você gostou desse conteúdo e também se você quiser deixar uma sugestão de conteúdo, algo que você quer aprender aqui nesse universo da API do Revit, deixa aqui nos comentários também que eu vou adorar saber, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, até mais!